Graça e paz, amém? Obrigado. Eu fico, bom, quem estava aqui no domingo que eu vim aqui da outra vez? Então, a paixão aumenta, amém? A paixão aumenta porque quanto mais você vai entrando, é que nem um lago, né? Ou numa piscina, ou até mesmo num simples chuveiro. Quanto mais se abre a água, mais entra, mais cai. A imersão é tremenda. E conhecendo mais pessoas pelo período, fiquei hospedado aqui hoje, fiquei com os meninos, tomei café da manhã aqui, não tem como não se apaixonar, gente. Então eu quero dar uma salva de palmas para o Senhor, pela vida de vocês, desse ministério. Incrível. Eu estou sendo impactado. O pessoal que está andando comigo aqui esses dias, o Pedro, o pastor William, a Tamires, essa menina é leoa, viu? Essa menina é feroz, no bom sentido, de aprender as coisas e tem dedicado. Eu tenho que honrar quem honra, gente. Não podemos deixar de mencionar. Cada um de vocês, eu teria uma particularidade. Desde lá no galpão, lá no bazar, fui recebido pelo pessoal lá da... Cadê o cozinheiro lá? Esqueci o nome. Você mesmo. Meu, que carinho, já deu bolo pra gente, um amor excepcional. Incrível. Aqui de manhã o café. Cadê o menino do café da hoje da manhã aqui? Ah lá. Gente, se eu for mencionar aqui, eu vou ficar só falando isso. E Deus tem mais, amém? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16. Eu vou ser breve, que hoje é ceia, e eu quero comungar e participar desse momento em família com vocês. Todos nós conhecemos a história de Sansão, que foi um juiz, e esse personagem bíblico, destemido, ousado, temido, porém falho, como muitos de nós fomos e somos, muitas das vezes. Diz assim, Juízes 16 diz assim: e sucedeu que, importunando-o ele todos os dias, com suas palavras, e molestando a alma dele, se angustiou até a morte. E descobriu todo o seu coração e disse: nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado desde o ventre, né, de Deus, desde o ventre da minha mãe, e se viesse ser raspado minha cabeça, iria a minha força. Vendo Dalila que ele descobrira o seu coração, mandou chamar o chefe dos soldados filisteus, dizendo: subi ainda essa vez, porque ele tinha enganado ela em duas ocasiões, couro e corda. Ele não falou a verdade, nessa ela molestou ele e ele acabou revelando o segredo. E veio, e o chefe dos filisteus subiu a ter com ela, trazendo a paga de prata. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, mandou chamar um homem para raspar as suas tranças de sua cabeça, depois começou a afligi-lo, e a sua força se foi. E disse ela: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes, das duas anteriores, e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus, preste bem atenção nesses dois últimos versículos. Então os filisteus pegaram ele, diga comigo, pegaram ele, arrancaram-lhe os olhos, e tendo levado, só a frase, a palavra-chave, e tendo levado a Gaza, amarraram ele com 2 cadeias de bronze, e ele ficou escravizado, girava um moinho no cárcere. Todavia, assim que o seu cabelo foi raspado, o cabelo voltou a crescer novamente. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, Pai Eterno, Pai das luzes, Senhor de tudo que existe nesse universo, nada foge ao teu controle, nenhuma pandemia, isso já estava escrito
na história do Senhor para esta humanidade. Como também a minha pequena história, nada passou por desapercebido ou por desatento do Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas, cada um aqui de nós. Por isso, ó Pai, guarda o nosso coração, preserva a Tua palavra e que possamos sair daqui diferente como entramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Filho de pastor, com 15, 16 anos, quis ganhar a vida, e fui ganhar a vida. Morava em Santo André, oriundo do ABC Paulista. Deixa eu tirar meu celular daqui, deixa eu dar um break nele, senão vai ficar. Oriundo de Santo André, quis ganhar a vida, quis ganhar o mundo, e achando que para mim não tinha bom, achando que a minha vida já estava escrita. Eu tinha amigos, e esses amigos eram famosos. Tinha uns amigos que era modelo e pousava para as revistas de grifes da época, Zump, Fiorucci, essas marcas de calça. E o irmão dele, nesse amigo meu que era modelo, que eu andava junto com ele, todo mundo falava, para ele não tem bom. Você já viu esse ditado? Para ele aquele cara lá não tem bom. Já viu isso? Para ele não tem bom. Para ele não tem ninguém que bota à frente com ele. Tinha as melhores grifes, andava com os melhores carros da época, Opala 6 cilindros, Carmanguia da Volkswagen, era hoje, né, raridade, mas um Carmanguia tinha o que queria. As meninas ou as mulheres mais bonitas do pedaço, era modelo. No sepultamento dele, pastor, pele e osso, e o irmão dele falou isso, para ele não tinha bom, e olha o seu final, Daniel, olha o seu final. Quando eu vim aqui domingo, naquele anterior, eu testemunhei aqui que eu tinha amigos, esses que compartilhavam as mesmas drogas, os mesmos embalos, as mesmas pegadas, as mesmas saídas, hoje em dia a garotada fala assim, na mesma vibe, estava na mesma vibe, na mesma pegada, na mesma onda. Para ele não tinha bom. Da mesma forma para Sansão, para ele não tinha bom. Ele era destemido. Talvez se Sansão vivesse nos dias de hoje, o Instagram dele estava aí, ó. Hoje Sansão destruiu com uma queixada de uma jumenta 1000 homens. Hoje Sansão destruiu o arraial dos filisteus, ateando fogo no rabo de raposas. Hoje, e onde Sansão passava, havia uma apoteose, havia um tapete para ele passar, porque ele era famoso, era destemido, e todo mundo temia ele, naquela região de Gaza, que até hoje, diga-se de passagem, existe conflito, faixa de Gaza, é a região dos filisteus, sul de Israel. Então esses dois povos, Israel e os filisteus, viviam em guerra. Então Sansão, como um juiz, ele cuidava do sul do seu país, cuidava do sul das fronteiras, e ele era destemido, ninguém podia contra Sansão. Porém ele tinha a sua vaidade, ele tinha a sua fraqueza. Quem aqui tem alguma fraqueza? Estava aqui falando com os meninos sobre carboidrato, sobre açúcares, né? Alguns potencializam o café muito doce. A gente sabe o que é isso. É a ansiedade, a necessidade do corpo, do organismo estar exigindo algo. Da mesma forma, Sansão tinha a sua vaidade, tinha a sua fraqueza. E nessa sua fraqueza, foi ali que ele caiu, abrindo o coração e olhando. Também ele foi traído pelo sogro, que o sogro deu a mulher dele para o amigo dele, né? Quem conhece a história sabe. Depois você dá uma lidinha no capítulo de Juízes todo, você vai ver que história interessante, porém triste. E o fim dele, Sansão na sua morte matou mais gente, fazendo a justiça contra a fronteira ali, porque eles entraram em Israel e mataram mulheres, crianças. Então ele foi usado por Deus para fazer justiça. Sansão matou mais gente na sua morte do que em sua vida. Para quem conhece a história, e se você não conhece, desafio você a estar lendo a história de Juízes, a história de Sansão especificamente. Porém, Sansão tinha uma fraqueza, e essa fraqueza foi descoberta porque ele cedeu aos encantos e ao ouvido daquela mulher chamada Dalila. Queridos, nós temos uma história,
Nós temos um princípio. O homem tem vida eterna, mas o homem é finito, porque ele tem um princípio. Ele vai viver a vida eterna dele por conta de que Deus determinou para a sua alma uma eternidade. Deus determinou para mim e para você uma eternidade. Mas depende de mim e de você viver aonde eu vou passar e viver essa eternidade. Com Deus ou sem Deus. Esse é o livre-arbítrio que você vai ter que determinar para a sua vida. Eu escolho Deus, como foi ministrado aqui, cantado. O céu desceu. Por que o céu desceu? Porque eu chamei a atenção do céu para vir. E se nós pudéssemos, nós não pararíamos aqui com um louvor tão gostoso, tão interessante, tão digno de honra para o Senhor, na nossa simplicidade, nas nossas limitações. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o meu e o seu coração, como Ele conhecia o coração de Sansão. E Ele determinou para Sansão o tempo dele. Enquanto você estiver aqui, você vai fazer jus ao meu nome. Mas ele tinha as suas fraquezas, como eu mencionei aqui. Diga assim comigo: não troque o seu presente por um passado que não tem futuro. Não troque o seu presente por um passado que não tem futuro. Muitos de nós trocamos o nosso presente por um passado que já foi, que não vai determinar mais nada no meu futuro. Porque agora, meu nome é Eliezer, mas a turma me conhece como Eli, o pastor aqui carinhosamente, só minha mãe chama assim, meu pai, Eliezer, e é para dar bronca, viu? Então quando chama o nome Eliezer, é para dar bronca. Sabe aquele, quando você vai chamar seu filho? Vem cá, José Luiz. Tem algum José Luiz aí? Não, né? Então escapou. Quando chama assim é para bronca, né? É para chinelo, né? Então só meu pai. Então Deus conhece a nossa história. Deus conhece a minha formação. E o meu passado não pode ser determinante para o meu futuro, porque o passado é passado. Este Eli que vos fala tem um princípio com Cristo. 1982, dia 12 de dezembro, foi ali que eu me converti e mudei minha vida. Filho de pastor, conheceu as drogas, foi para a vida, achando que era alguém, e foi alguém. É só entrar no meu Face, você vai ver meus amigos de infância, e diga-se de passagem, perdi 2 essa semana por Covid, na mesma idade e faixa etária que eu, amigos de escola, de bairro, de andar de bicicleta, de andar de skate, juntos. Então, queridos, essa história que tem um princípio, mas por que você guarda a data 12 de dezembro de 1982? Por que você guarda, pastor? Porque mudou minha vida. O dia que mudou a sua vida, Cristo, Deus mudou a sua vida, você tem que guardar dentro de 7 chaves do seu coração. Não é só canção amiga, coisa para se guardar dentro do lado esquerdo do peito. Guarde essa experiência, o primeiro amor com o Senhor, dentro do seu coração, e nunca esqueça o que foi ministrado, que música foi cantada, quem pregou, aonde foi, porque mudou a minha vida. E quando Deus muda a vida, muda a história, esse passado não pode voltar. Mas como Ele nos atenta, como Ele nos rodeia, como esse passado é peçonhento, como esse passado não quer morrer, ele só dorme, ele sempre ressuscita, ele sempre acorda desse gancho que eu tento dar nele de direita, ele adormece, mas ele acorda esse passado, gente. E Sansão, por várias vezes, foi traído, foi molestado, foi vendido, a sua confiança, porque ele abriu o seu coração. Então eu e você temos uma primeira lição aqui dentro do texto: não confie o teu coração a qualquer pessoa. A quem você tem dado ouvidos? Essa noite, a quem você deu ouvidos? Ontem, a quem você deu ouvidos? Será que o seu passado está falando mais alto do seu presente que o seu presente? Sansão, em vez de guardar o seu passado no seu coração, ele revelou a experiência do seu passado. Olha da onde vem a minha força.
Mulher, olha da onde vem minha força. Amigo, olha da onde eu venho, eu resisto isso. Não revele da onde vem o seu segredo de força. Eu, quando fui para Jesus, nesse dia 12 de dezembro de 1982, quando eu fui para Cristo, eu saí no bairro querendo converter todos os meus amigos. Peguei meus discos de rock, do Kiss, Twenty Sisters, Blue Oyster Cult, quem é roqueiro sabe dessas bandas, tudo satanista, Blue Oyster Cult, Stiff Little Fingers, Damined, tudo apologia a satanismo, a drogas, sexo e rock and roll, claro, né? E diga-se de passagem, quero só fazer uma correção, o rock não é do diabo, porque tem um aí que cantou e já foi, falou que o rock é do diabo. O rock criou, o diabo criou alguma coisa? Não. Ele inventa, mas não cria. O que diz lá em João 8? Que o diabo é pai? Quando usou o discípulo dele para falar que ele era o pai do rock, foi para deturpar o seu coração, achando que rock é do diabo. As nossas músicas 4x4 que a gente toca aqui usando guitarra é rock. É uma pegada de rock diferente, mas é rock. Então não é do diabo, é de Deus. Sim ou não? Então, e quando ele fala, e diz o texto, né? A música diz assim, ó, o diabo é o pai do rock, foi ele mesmo que me deu um toque. Então, se ele é o pai da mentira, quem deu o toque para Raul Seixas compor essa música? O pai da mentira, então é uma mentira. Voltando. Então, nós temos um princípio, temos um dia que Deus transformou a nossa vida. E tudo isso que nós estamos procurando fazer, diante da apresentação que nós temos que fazer para Deus, é colocar o nosso coração. Então não revele o que Deus tem dado de primórdio, de primazia para você. E essas questões que Deus vem colocando na nossa vida, vem colocando, apresentando, para você subir de um nível, ou então para você imergir mais na graça do Senhor, então faça, entre, mergulhe, como eu mencionei aqui no começo. Se é um chuveiro, entra debaixo desse chuveiro. Se é uma banheira, entra dentro dessa banheira. Se é uma piscina, entra dentro dessa piscina. Mas mergulhe na graça do Senhor. Tudo isso teve um dia que foi transformação na minha vida. E aí Sansão, nesse aspecto todo de vida, de história, ele aprendeu do modo mais difícil. Ele foi usado por Deus? Foi usado por Deus. Na sua última ação, foi usado por Deus. Mas ele pagou um preço alto, que foi com a sua própria vida. Então o seu passado não pode determinar o seu futuro, porque o seu presente é inegociável. Diga comigo, o meu presente é inegociável. Então não troque por um momento, por uma ação, por uma conversinha, por um ato, ou por um gesto, ou então por um modo, ou por alguém. Não vale a pena. Na minha história toda, eu já rodei Santa Catarina, já morei em Santa Catarina, e fomos trabalhar na Fundação Kairos, não Missão Kairos, Fundação Kairos, uma fundação constituída com o pessoal de Curitiba. Fomos para lá, momentos complicadíssimos. Para quem conhece Balneário Camboriú, sabe que ali é um paraíso, só quem está de passeio. More lá para você ver, more lá. Bom, more em qualquer cidade de praia, né? Final de semana é terra de ninguém. Quem já morou em praia sabe como que funciona, ainda mais em temporada. E chegou um momento que Deus provou, eu, minha esposa, meus filhos. Na verdade eu só tinha 2 na época, o Pedro veio depois, tem 16 anos já o Pedro, o caçula. E quando Deus me levou para fazer essa missão em Santa Catarina, foi um tempo muito difícil, que eu voltei desacreditado, desesperançoso, querendo largar ministério, querendo largar a vida que Deus tinha me dado, um passado para eu esquecer e um presente para um futuro para Ele. Nesse momento,
Deus transformou minha vida. Quando eu voltei para Santo André especificamente, o meu passado, queria falar mais alto. Aí eu entrei em depressão, fiquei 3 anos sofrendo uma depressão profunda, porque o meu passado falava mais alto e determinava o meu futuro. O meu passado tinha mais moral do que o presente que eu estava vivendo para Deus, para o futuro. Quantos de nós, como Sansão, trocamos o nosso presente, damos mais moral para o nosso presente, achando que somos alguém, subestimamos as coisas e os valores, subestimamos as pessoas. Não subestime, tem autoridade, mas não subestime. O inimigo está aí. O seu coração tem que estar blindado com o Espírito Santo, isso é claro, é evidente, buscando Deus. E como eu vou blindar e buscar a Deus? Hoje é um exemplo. Aqui pela manhã estou recarregando a bateria. A minha necessidade físio é o quê? Me alimentar 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e janta, sim ou não? De vez em quando um cafezinho da tarde, um bolinho. Para o quê? Para mais uma jornada, para mais uma jornada. É a mesma coisa vir à igreja, é a mesma coisa orar ao Senhor, é a mesma coisa buscar na palavra, é a mesma coisa fazer as coisas para Deus, buscar. Blinde o seu coração com as coisas de Deus. Então, a quem você está dando ouvido? E eu vou só dar uma palhinha em cima deste ouvido. A quem você está dando ouvido? E você nem está colocando a sua cabeça nos joelhos dela? Se tivesse um joelho, mas não tem nem joelho, simplesmente é só uma voz. A quem você tem dado ouvido? Eu estou falando isso, queridos, porque é assim comigo também. Não é fácil viver a vida cristã. É uma aventura, mas não é fácil. Nós somos desafiados através daquelas portas ali, ó. Eu estou de peito aberto lá na rua. É ali que eu vou ser confrontado no trânsito. É ali que eu vou ser confrontado com a família. Mudou mesmo de vida? Imagina, será? Há dúvidas. Sempre existirão os amigos igual de Jó, né? O problema de Jó não era dar ouvido à mulher, foi quando ele começou a dar ouvido aos amigos. Sempre existirão pessoas que não vão acreditar em você, querido. E saiba, quando você está lá embaixo, aos acusadores, mas quando você está lá em cima, existem aqueles reprovadores. Ah lá, eu não disse, ó, não durou 3 meses, olha lá. Ó. É assim, a quem você está dando ouvido? E olha só a formação, queridos, criado dentro de igreja. Nasci dentro de igreja, escola bíblica dominical, 7 horas da manhã, um dia nós estávamos indo, para quem conhece Santo André, existe o rio Tamanduateí, que é afluente do Tietê, então o Tamanduateí, eu e minha irmã se brigando, indo para a igreja, eu e minha irmã, que é mais velha que eu sempre falo que ela é minha irmã mais velha, e aparenta ser mais velha, fica louca, né, uma deselegância total minha, né, mas eu brinco com ela, né? Minha irmã mais velha, brigando, são 5 anos de diferença, e eu brigando com ela, meu pai indo para a igreja para ministrar, gente, para ministrar, como eu estou fazendo aqui hoje, e eu e minha irmã se brigando, pai, por que nós temos que ir na igreja? Eu queria ir jogar bola, queria andar de bicicleta, não queria ir na igreja domingo de manhã, que domingo de manhã na igreja, e nós brigando, eu e minha irmã no banco de trás do carro brigando, aí minha irmã falou assim, e se esse caminho que o senhor está nos levando, não levar lugar algum? Porque ele estava levando a gente para a igreja, né? Meu pai parou no semáforo bem em frente à antiga Ródia, que não tem mais, hoje é o Carrefour. A Ródia existe sim, a Ródia química, né, que faz o aerosol lá, o inseticida. Parou assim, olhou para o banco de trás, ele virou para trás, mas eu vou olhar assim para vocês aqui, para vocês entenderem. Ele tirou o óculos assim, se esse caminho que eu estou levando vocês não levar a lugar algum, nós estamos perdidos. Isso mostrou a convicção do meu pai, que o caminho era certo. Se esse caminho que eu estou levando vocês não levar a lugar algum, nós estamos perdidos. Qualquer outra resposta, ou qualquer pai secular, ou qualquer outra, então tenta no budismo, tenta no voodoo, tenta no, sei que tem, tenta a sua vida, se vira, se dane.
Mas ele falou, convicção, pastor, se esse caminho que eu estou levando vocês não nos levar a lugar algum, nós estamos perdidos. Convicção. Então tenha convicção. Você vai à igreja. Você vai à igreja. Onde você viu? Se essa igreja que eu vou não levar a lugar algum, nós estamos perdidos. 2 pessoas dentro de um avião, vou dar um exemplo. Billy Graham. 2 pessoas dentro do avião. Ele chegou e sentou no meio dos dois. Ele chegou, apertou o cinto, veio todo o procedimento. Aí quando estabilizou o plano de voo, pode soltar o cinto, aí você pode andar dentro do avião, pode ir no banheiro, pode servir a água, pode servir a comida, enfim. Lá dentro do avião, aí ele abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia. Aí um ateu do lado dele, está a história, os contos de Billy Graham, falecido já, mas os contos de Billy Graham. Ele começou a folhear a Bíblia, e aí a pessoa falou assim, viu, você vai ler a Bíblia? Eu falei, vou, eu sou pastor e leio a Bíblia, eu creio naquilo que eu estou lendo aqui. A pessoa falou assim, viu, você prega isso para um monte de gente, né? Eu falei assim, sim. Já pensou o que você prega aí para as pessoas chegar lá e não existe nada disso? Sabe o que ele respondeu? Você não acredita nisso? Não. Então imagine só, depois que você partir, chegar lá, essa vida toda que você levou sem acreditar nisso, e se você não puder entrar, que chato, né? Que triste, né? Que chato, né? Imagine só, eu prefiro viver uma coisa que não exista, mas pelo menos eu estou vivendo e está me fazendo bem, do que não viver e chegar lá, existe e eu não posso provar. Gente, perceberam a dimensão e o trocadilho? Eu prefiro viver numa dimensão que me projete ao bem-estar, fazer coisas que possam abençoar os meus irmãos, e viver uma vida toda, chegar lá que existe o céu, e que independente se existe céu ou não, eu creio porque a Bíblia diz que existe o céu, e Jesus afirmou no ladrão da cruz, para os dois, céu e inferno, para os dois, Senhor, lembra-te de mim quando estarás no teu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo, então lembra-te de mim, hoje, se partir hoje com Covid, é hoje, pastor, não foi bem sucesso a enfermidade, a cirurgia, é hoje que você vai, quando puxar a senha é hoje, então eu tenho o endereço certo, o passaporte já está garantido, carimbado, não precisa passar por agente, quem viaja por exterior sabe que tem que passar pela imigração, não precisa passar por porta de imigração, o passaporte já está carimbado. Que triste, né? Você viveu uma vida toda negando, chega lá, nossa, eu podia provar disso, eu não usufruí, enquanto estava vivo na terra. Finalmente, e vamos nos preparar para a ceia. Cadê o meu tecladista? O único, por enquanto, né? Tem o Felipe, o Teles também, né? Meu, esse menino, ó, é uma bênção, viu? Na outra vez que eu vim, lá onde ele mora, lá no... Me ajudem, onde que ele mora lá? Isso, é esse lugar aí. Ele me contou o testemunho dele, gente, eu abracei ele, mas chorei. Mas eu chorei, Senhor. Choramos juntos. Gente, não dá para sair daqui sem ser impactado só com um sorriso de vocês. Eu falei para o pastor William, eu fui, já na semana que eu fui, eu falei assim, William, quando eu vou voltar? Quando eu vou voltar? Calma, pastor, calma, lá para o dia 14, calma. William, e aí, como que eu vou voltar? Eu estou agendando para você vir aqui ministrar também, calma. Estava sim ou não? Apaixonado por vocês, gente, apaixonados. Então saia daqui apaixonados. Agora vamos lá para a catástrofe e para desfecho da ministração. Versículo 21, que eu pedi para vocês repetirem as palavras. A pessoa fora do propósito de Deus. Põe o 21 na tela para mim, por gentileza. A pessoa fora do propósito de Deus. Os filisteus pegaram ele. A pessoa fora dos planos e do caminho do Senhor. Satanás pega ele.
A pessoa fora dos propósitos e caminhos do Senhor fica amarrado a esse pecado. O inimigo amarrou ele. A pessoa fora do propósito perde a visão. Arrancar os olhos dele, arrancar a visão. E a pessoa fora dos propósitos e caminhos do Senhor fica escravizado. O pecado escraviza, gente. Além de escravizar o físico, mente, o emocional. Por favor. Por favor. Nunca se esqueça do dia que Deus transformou a sua vida. Por mais que eu caia e peque, eu erre, eu lembro sempre. Não vou usar isso como antídoto, tá? Mas eu lembro do dia 12 de 1982, de dezembro. Eu lembro. Veja de onde Deus te tirou e veja como você está agora. Quem já não pensou que Deus estava longe? Quem já não pensou, a banda pode subir, que Ele iria te abandonar? Quem já não pensou que não iria acabar a dor? Quem já não pensou que não era alvo desse amor? Mas a tua vida vale muito, muito pra Deus. Mas a tua vida vale muito, muito pra Deus. O amor de Deus é mais profundo que o mar. O amor de Deus não escolhe a quem quer amar. O amor de Deus é para você e para mim. O amor de Deus nunca terá fim. Quem já não pensou, cante, que Deus estava longe. Vamos ficar em pé, queridos. Quem já não pensou que Ele iria te abandonar? Quem já não pensou que não iria acabar a dor? Quem já não pensou que não era alvo desse amor? Olhe para a pessoa do teu lado e diga, ó, mas a tua vida vale muito pra Deus. Tua vida vale muito
pra Deus. Bem alto, bem forte lá. O amor de Deus é mais profundo que o mar. O amor de Deus não escolhe a quem quer amar. O amor de Deus. O amor de Deus nunca terá fim. Vem, declare, se abrace. O amor de Deus, Ele me amou, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Todos nós sabemos o fim disso, mas olha só, põe o versículo agora, o 22. Olha a grande chave, o grande código, o segredo. Todavia, o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Sabe o que significa isso? Todavia, a minha comunhão foi cortada por causa do meu pecado, mas lá no cárcere, ele pediu perdão. Todavia, a comunhão com o Senhor voltou, e voltou a sua força. Então tenha por excelência, o dia que caiu, sim, mas o dia que eu regressei, o dia que eu voltei, todavia, a comunhão voltou a crescer. O amor de Deus, o amor de Deus